Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu quero agradecer a sua enorme presença, a sua enorme audiência e vamos para mais um vídeo. E o tema de hoje, gente, é por que nós criticamos as pessoas? Por que nós criticamos os outros, né? Você já se perguntou por que a gente critica, né, o outro? Muitas vezes a gente até se arrepende, né? A gente pensa assim, poxa, não precisava de tanto, não precisava criticar ele, tá? Eu não queria fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Então hoje a gente vai entender, né, à luz aqui da psicanálise. Eu sei que eu gosto aqui de falar da minha abordagem, que é a cognitiva comportamental, mas eu também prestigio bastante a psicanálise, porque traz ideias muito importantes, né, que contribuem muito para a psicologia e também para a nossa vida. Então eu gosto de falar das duas abordagens. Bom, então o tema é: por que nós criticamos as pessoas, né? Por que isso acontece? Primeiro de tudo, eu gostaria que você entendesse, né, que cada pessoa, cada um de nós somos únicos. Então, o que acontece? Essa questão, né, de sermos únicos, cada um vai ter uma experiência diferente. Por mais que sejam irmãos, por mais que sejam gêmeos, né, por mais que sejam ali, estudaram na mesma escola, tiveram os mesmos cuidadores, né, os pais ali que cuidaram, moraram na mesma casa, estudaram na mesma escola, foram na mesma igreja, moraram no mesmo bairro, né? Tem praticamente, não são todos, né? Então tem praticamente as mesmas amizades. Mesmo assim, cada um é único, cada um vai ter uma experiência diferente, né? Quando uma pessoa de repente vai no banheiro, ou vai dormir, ou vai fazer qualquer outra coisa, cada um tem uma dinâmica diferente, né? Então cada um está num cômodo da casa, cada um experimenta a comida de uma forma, uns gostam, outros não gostam, cada um vai ser único nessa vida, né? Nós experimentamos experiências totalmente diferentes um do outro, né? Então isso é uma grandiosidade da vida, né? Nos faz sermos diferentes um do outro e sermos únicos, né? Então isso é importante que a gente entenda. Para quê? Para que a gente possa entender outras coisas futuras. Então nós somos únicos, cada um tem uma experiência. Se cada um tem uma experiência, cada pessoa, né, que nós conhecemos e que passa pela nossa vida trouxe consigo uma história diferente também. Ela nasceu em uma casa onde teve 3, 4, 5 irmãos, né? Estudou numa determinada escola, participou de um determinado grupo de esportes, teve tais amigos, morou num certo bairro, morou num estado diferente. Cada um tem uma cultura diferente. E cultura que a gente fala é o quê? São os aprendizados, a forma como aquela família se comporta, a forma como ela vê muitas vezes a vida, como ela interpreta as coisas, o jeito de fazer a comida, o jeito de arrumar a casa, o jeito de se vestir, tudo isso é cultura. Então, gente, então o que acontece? Cada pessoa vai ter uma história diferente, cada um vai ter uma experiência diferente, um ensinamento diferente, uma cultura diferente. Então, mesmo os irmãos, cada um vai ter uma percepção. E por que cada um vai ter uma percepção diferente da vida e das pessoas, do mundo, de si mesmo? Porque cada um também tem uma personalidade, né? Então, cada um nasce tem ali um jeito, né? Tem uma personalidade diferente. E isso também faz muita diferença no decorrer, né, da vida, ao longo da vida. Então, o que acontece? Se eu conheço uma pessoa, eu vou me deparar, né, com as fragilidades dela, com os defeitos, com as qualidades, com a história de vida dela, com a cultura dela. É por isso que é tão difícil se relacionar, né? Não é fácil se relacionar. Por quê? Porque tem essas diferenças, né, que nós temos. E muitas vezes
a gente não consegue respeitar essas diferenças do outro. E aí é aonde começa a surgir, né, as críticas e os julgamentos, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar aqui um cenário hipotético, né? Vamos imaginar que você morou, né? Você nasceu num lugar, numa casa, e que tinha ali seus 3, 4 irmãos, e que sua mãe, seus pais, né, eram pais muito rígidos, e que ali falavam para que você limpasse a casa direito, para que você organizasse aquela casa, não deixasse nada bagunçado, né, e que se você não fizesse, você ia apanhar, você levava xingamentos, né, e aí existem algumas tarefas que a gente não gosta de fazer, né, e que a gente tem dificuldade mesmo, né, de fazer, porque a gente não gosta, né, não gosta. Ou então realmente a gente não consegue fazer aquilo muito bem e tal. E aí, bem nessa tarefa, né, a sua mãe, o seu pai fala assim, poxa, mas como você é desorganizado? Mas como você é burro? Mas como você é porco, não presta atenção, você é isso e aquilo. E aí, essas palavras, né, esse comportamento, eles ficam ali memorizados, né, na nossa mente. Formando o quê, gente? Formando as famosas crenças limitantes, formando ideias, pensamentos e julgamentos em relação a nós mesmos. Então, se um pai, se uma mãe fala para uma criança, você é burro, você é porco, você é preguiçoso, aquelas palavras, elas vão ficar memorizadas e ela vai acreditar, a criança acredita mesmo, né? Literalmente, a criança é muito literal, ela vai realmente acreditar que aquelas palavras são verdadeiras e que ela é daquele jeito. Sabendo disso, sabendo que essas palavras vão ficar memorizadas, que essas frases vão ficar memorizadas como crenças, né, como ideias e pensamentos sobre si, a gente cresce, amadurece e vai para a vida adulta. Chega na vida adulta, o que acontece, gente? A gente se depara com pessoas que em algum momento vão fazer aquelas mesmas coisas que a gente fazia quando era criança. Então, por exemplo, de repente você não passava, você não limpava bem o chão, ou de repente você não lavava bem as panelas, né? Não deixava ali brilhando, né? Toda areada, assim. De repente você não fazia isso, não gostava de fazer. E aí a sua mãe te criticava, você é preguiçosa, você é porca, você deixa essas coisas, essas panelas, tudo engordurada, tudo suja, não sei o quê. E aí, gente, quando a gente vai, de repente você vai para casa de alguém, na vida adulta, você vai para casa de alguém e aí você vê uma cena assim, né? Você vê uma pessoa que de repente não lava bem a louça, sei lá, deixa lá meio, né? Ai, não vou arear isso aqui não vou ficar esfregando isso aqui não, vou só passar uma bucha aqui e vou deixar aí para secar, tô nem aí e tal. Quando você vê aquilo, inconscientemente, aquela cena toca, né, em você. É um gatilho. Para quê? Para que você se conecte com aquelas cenas lá da infância, lá do passado, né? Isso a gente faz, gente, isso é muito rápido, inconscientemente, a gente não percebe que isso acontece, né? A gente não se dá conta disso. E aí, quando você olha para aquela cena foi o gatilho, aquele gatilho acionou aquela situação que aconteceu lá atrás e que na realidade você não foi acolhido, a sua mãe não falou, não, tudo bem, você vai aprendendo aos poucos, a sua mãe não fez isso, ela te criticou, ela falou, e aquilo ficou memorizado de que você era preguiçosa, de que você era porco mesmo, era desorganizado, né? E aí aquilo te toca, porque você viu aquela cena, né, que você fazia antes. E não tem ninguém ali para poder falar para aquela pessoa que tá lavando a louça mal lavada, entre aspas, né? Não tem ninguém ali para falar para ela, olha, lava bem essa louça aí, porque não tá legal. E aí o que você vai fazer, gente? Você vai criticar aquela pessoa. Por quê? É uma tentativa da gente se justificar, né? É uma tentativa da gente olhar para aquela situação e pensar assim, poxa, eu não sou essa pessoa, né? Porque, quando eu era criança,
Minha mãe fazia isso comigo, né? Me colocava para lavar aquelas panelas, deixar tudo brilhando, tudo bonito. E aí você meio que se justifica, como se você estivesse se justificando para sua mãe naquele momento, né? Olha, mãe, tá vendo essa pessoa aqui? Ela não lava essa louça direito, né? Por que eu tinha que deixar aquela louça brilhando? Se não tem ninguém aqui para julgar ela, né? Para falar que a louça não tá boa, não tá limpa como deveria ser, né? Não tem ninguém aqui para falar para ela, então eu tenho que falar. Por quê? Porque eu fui cobrada lá atrás, porque eu passei por essa situação lá atrás. Então, gente, a crítica nada mais é do que uma tentativa de se proteger, de se justificar, de sobrevivência, né? É uma necessidade que talvez não foi atendida lá atrás, né? Então, é mais ou menos isso, por isso que a gente critica. Então, quando você estiver numa situação assim, pense antes de você criticar alguém, né? E quando aparecer essa cena, você pensa assim, o que essa cena tem a ver comigo? Por que eu tô querendo criticar ou por que eu tô criticando essa pessoa? Tem a ver o que com a minha história, né? Será que é porque eu realmente sou uma pessoa crítica e que eu sempre fui cobrada e que agora eu sinto a necessidade de fazer isso também com as pessoas? Então, é uma coisa para a gente pensar, por que eu estou trazendo esse tema? Exatamente para que nós possamos ser mais pacientes, mais tolerantes, mais empáticos, né, com o outro. Por quê? Porque todos nós erramos. Não escapa ninguém nessa terra, nesse mundo, não escapa ninguém. Todos nós temos defeitos, todos nós erramos, né? Então, assim, claro que a gente não vai... existe uma diferença, né, entre você suportar, você não dar limite para uma situação, e entre você reconhecer que aquela pessoa, né, precisa de ajuda, ou de repente é o jeito dela mesmo, é a cultura dela que é assim, ela aprendeu dessa forma, ela aprendeu desse jeito, né? Então, a mãe daquela pessoa que você foi na casa e que não estava lavando bem a louça, entre aspas, a mãe dela, ok, né? Não criticou, ou de repente criticou e ela não levou a sério, né? Então, e por isso você fala, poxa, alguém precisa falar alguma coisa, né? Então, gente, é uma coisa que, assim, acaba afetando as nossas relações, né? Por que esse tema é importante? Porque muitas vezes a gente não se dá conta do quanto que a gente, muitas vezes a gente afasta pessoas, a gente não consegue se relacionar com o outro. Por quê? Porque nós somos críticos, nós somos muito julgadores, a gente só olha o defeito, né, do outro e a gente não percebe que nós também temos, né? Que a gente também não dá conta dos nossos defeitos. Então, esse vídeo é mais para quê? Para que a gente se conscientize, né? Para que a gente possa se conscientizar daquilo que a gente daquilo que está acontecendo, né? Para que a gente possa manter boas relações, né? E, gente, é isso, né? Eu vim trazer aqui para você uma reflexão para que você venha refletir, né? Refletir sobre os seus atos, sobre os seus comportamentos, né? Então, aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para o outro, né? Então, isso é importante para que a gente possa manter bons relacionamentos, boas relações, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Eu gostaria de te agradecer por você ter ficado até aqui. Eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, tá bom? E se você quiser mandar alguma pergunta, se você quiser contar alguma história, alguma coisa aqui, pedir a minha visão, a minha opinião, fique à vontade, entre em contato, tem o e-mail, tem as mensagens aqui e eu vou te responder com muito carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima!